Olá, galera! Na nossa aula hoje de geografia, nós vamos estudar hidrografia. E o que vem a ser essa hidrografia? A hidrografia é o estudo das águas de um determinado local, território. Nós vamos estudar os mares, os lagos, as lagoas, os rios. Vamos entender o que é uma nascente, o que é uma margem, o que é um leito, o que é margem esquerda, ou margem direita de um rio, o que é uma nascente, o que é cada parte de um rio. Nós vamos entender o que vem a ser hidrografia. Vamos lembrar que hidrografia é o estudo das águas, diferente do relevo, que a gente estudou as formas do relevo na aula passada, onde no relevo a gente aprendeu o que é planalto, o que é planície. Agora em relevo nós estudamos a parte da terra. Agora nós vamos estudar a parte das águas. Por isso, hidrografia é o estudo das águas, dos mares, dos oceanos, é o estudo dos rios, da lagoa, dos lagos. Então, nesse momento eu te convido a assistir esse vídeo, onde você vai ter uma ilustração sobre tudo isso. Mas é preciso que você esteja atento às informações, que você mantenha a nossa rotina de botar no caderno de geografia o cabeçalho, colocar o conteúdo, colocar as páginas do livro. E quando você estiver utilizando o nosso livro, que você coloque lá no topo da página, em aula e a data, como a gente tem feito. Vem comigo. Olá, criança! Hoje vamos falar do relevo e da hidrografia do Brasil. O relevo brasileiro pode ser classificado da seguinte forma: planalto, formado a partir de erosões eólicas ou pela água, como por exemplo a cidade de São Paulo e a nossa capital Brasília. Planície, como o próprio nome já diz, são áreas planas e baixas. As principais planícies brasileiras são as planícies amazônica, do Pantanal e litorânea, e as depressões, que são resultado de erosões. A hidrografia brasileira é rica em rios e pobre em lagos. Os rios brasileiros dependem das chuvas para se alimentarem. As principais bacias hidrográficas do Brasil são a Bacia Amazônica, considerada a maior do planeta, e abrange a América do Sul, uma área de 6 milhões de quilômetros. A Bacia do Tocantins, que ocupa quase 10% do território nacional, é a maior bacia localizada inteiramente dentro do território brasileiro. A Bacia do São Francisco também é totalmente brasileira, juntamente com a Bacia do Tocantins. A Bacia do Paraná. Essa bacia é usada na construção de usinas hidrelétricas, entre elas Furnas, Marimbondo e a maior hidrelétrica do mundo, a Itaipu, entre Brasil e Paraguai. A Bacia do Uruguai, apesar de não ser muito usada para a construção de usinas hidrelétricas, podemos destacar as usinas Garibaldi, Socorro, Iraí, Pinheiro e Machadinho. Há também as bacias secundárias, formadas por rios que não pertencem a nenhuma bacia principal, porém foram reunidos em 3 grandes grupos de bacias isoladas: Bacia do Norte e Nordeste, Bacia do Leste, Bacia do Sudeste e Sul.